Primeiro, um feliz sábado para todos vocês. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa manhã, mas muito. Vocês não têm noção. A igreja de Madureira é uma igreja muito especial para mim e para minha família. A primeira vez que eu vim aqui em Madureira, comecei a assistir, foi em 83. Tinha um grupo aqui, a Verônica está tentando me corrigir aqui, mas ela está por fora. Em 83, eu nem namorava ela ainda. E tinha um grupo que chamado Conjunto Herança. Foi no ano que eu comecei a namorar, né? Então, pronto. E aí eu cantava no Conjunto Herança com Orley. E em 86, 86 a gente veio morar aqui no bairro. E passamos efetivamente a frequentar a igreja de Madureira. Aqui foi a igreja que nós apresentamos o nosso primeiro filho, Pedro, em 88. Apresentamos em 90 o segundo filho, o João. Oi? 91. Pai é sempre assim. E em 92 a Maria, acertei? 93 a Maria. Eu devia ter notado essas coisas antes. Mas foi onde nós apresentamos os nossos filhos, dedicamos os nossos filhos a Deus. Aqui em 87 eu fui ordenado ancião. Aqui nessa igreja eu preguei o meu primeiro sermão. Foi um sermão sobre mordomia, encomendado pelo irmão Cláudio Honor, que era o diretor de mordomia na ocasião. Muita coisa bonita a gente viveu aqui, né? E aqui a gente também compartilhou com a angústia dos irmãos de viver numa igrejinha pequenininha, né, antiga, sempre pensando em reformar, em construir uma igreja nova. E agora eu tenho a alegria de vir aqui pregar nessa igreja bonita. Quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, não desta vez, a outra vez aqui que vi a igreja nova. Eu tomei um susto muito grande. Eu vim algumas vezes durante a construção. Eu me lembro que tive com o Denilson ali em cima, e quando ele me falou, a igreja vai ser inaugurada, eu não acreditei. Eu falei assim, não dá tempo. Eles estão sonhando esse negócio aí. E depois me disseram, a igreja está pronta. Eu vim aqui para ver a igreja, mas pensava numa pré-inauguração, sabe? Acho que a nave está pronta, mas por fora não está acabado, tá, alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto ali, fiquei muito emocionado de ver o que os membros dessa igreja, movidos pelo poder de Deus, fizeram, né? Isso aqui é um milagre. Não, é impossível a gente dizer que isso aqui não foi um milagre, né? Isso aqui é um milagre mesmo. A gente vê aqui a mão poderosa de Deus. Eu conheço a igreja de Madureira. Essa igreja não é uma igreja que tem ninguém rico que possa dar uma alavancada na igreja. Felizes são as igrejas que têm umas pessoas ricas que podem ajudar. Mas a igreja de Madureira não tem. Foi com o esforço de todo mundo e com a atuação divina. Então eu fico muito feliz por nessa manhã poder pregar nesse púlpito bonito. A igreja toda acabada, com som bonito, um microfone bonito. Eu estou muito feliz mesmo. E estou feliz também por ver algumas pessoas que não viam há um bom tempo, né? Estou vendo uma lá no último banco, lá que se escondeu. E estou feliz mesmo de ver você aqui, né? Estou falando da Isabelle. Feliz por ver aquele banco ali cheio de França. Né? Muito feliz por ver vocês aí também. Feliz por encontrar os amigos. Eu estou de vez em quando estou aqui, né? Ainda é a minha igreja de Madureira. Bom, quando a gente é chamado para pregar numa igreja, a gente fica pensando o que vai pregar. E quando essa igreja é a igreja do nosso coração, a responsabilidade aumenta e a preocupação aumenta. E quando o Denilson me convidou para pregar aqui, faz mais ou menos 1 mês e meio isso, Denilson? Mais ou menos isso. Eu fiquei pensando, o que eu vou pregar na igreja de Madureira? Eu aqui nessa igreja, praticamente todos os sermões que eu prego, eu preparei para pregar na igreja de Madureira.
né? E quando saí daqui, preguei pouco. E eu, como tinha muito sermão preparado, testado aqui na igreja de Madureira, a gente continua repetindo. Então eu vim aqui, eu tenho que pregar um sermão novo. E falei, o que eu vou pregar para Madureira? Sábado passado, eu estava na igreja de Niterói, quem pregou lá foi o pastor Bulhon. E ele falou um negócio no sermão que eu falei assim, eu já sei sobre o que eu vou pregar. Não foi sobre o assunto dele, não. Ele disse assim, que quando ele era novo, pastor novo, um professor procurou e disse para ele, olha, jamais pregue um sermão que não tenha te tocado. Jamais pregue um sermão que não sirva para você, que não tenha servido para você. E há alguns meses atrás, eu li o sermão que o Pedro, meu filho mais velho, preparou para um evento dos jovens, do EJOC, né? Alguém me falou que ele fez um sermão bonito, eu falei, pô, meu filho, eu quero ver esse sermão aí, quando é que eu posso ouvir? Ele falou, pai, eu vou mandar para você. E mandou por e-mail para mim. Eu confesso que eu chorei quando vi o sermão. Não que tenha algo assim tão emotivo, mas, sabe, você vê assim o filho da gente fazendo um sermão bonito, né? E o Pedro escreve muito bem. E aí eu falei, não, eu vou falar sobre esse assunto, porque ele me tocou. Só que, ao mesmo tempo que eu fui convidado para pregar aqui, o Pedro foi convidado para pregar na igreja de Cascadura, né, no novo grupo de Cascadura lá. E ele, nesse momento, está lá no púlpito. E eu falei para ele, Pedro, sobre o que você vai pregar? Aí ele falou, pai, não sei ainda. Eu falei, bom, então eu vou te fazer um pedido. Primeiro quero pedir para pregar sobre o mesmo tema que você pregou, o mesmo assunto. Talvez não sejam as mesmas palavras, né? Cada um tem o seu toque pessoal. Mas eu quero que você pregue sobre esse assunto, porque eu vou pregar a mesma coisa. E aí como a igreja de Madureira se dividiu, né? E eu gostaria que todos estivessem ouvindo esse sermão, eu falei, então, Pedro, você prega lá e eu prego aqui. E aí a igreja toda escuta o mesmo sermão. Então é essa a mensagem que eu tenho para falar nessa manhã. E o assunto do sermão eu tirei de um episódio que está no livro de 2 Reis. Vocês conhecem bem essa história. No capítulo 4, no verso de 1 até o verso 6. Muitos pregadores já usaram esse episódio aqui, nesse trecho bíblico. Diz assim, a partir do verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disseram dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Todas as vezes que a gente fala sobre azeite na Bíblia, né, a gente lembra do que representa o azeite. O que representa o azeite? O Espírito Santo. Todas as aplicações bíblicas relacionadas a azeite, elas estão sempre lembrando da figura do Espírito Santo.
A igreja de Madureira está vivendo um momento diferente agora. É assim, até meio controvertido, porque a igreja ansiava por ter uma igreja nova, né? E agora que a igreja está prontinha para receber, que cabe um monte de gente, um grupo saiu para fundar outra igreja, né? Isso é senso de missão. A igreja precisa disso, né? Cascadura esse tempo todo, Denilson até falou isso quando conversamos ao telefone, né, Denilson? Cascadura não tem igreja adventista, esse tempo todo a Quintino, Bento Ribeiro, rodearam, mas Cascadura não tem igreja adventista. E aí, eu tenho certeza disso, sob a iluminação divina, Deus mostrou o lugar certo para ser aberto uma nova congregação. Mas o problema é que esse grupo que saiu daqui esvaziou, né? Tem um bocado de lugar vazio. Eu creio que já teria alguns lugares vazios numa igreja nova. E ainda mais na saída. O primeiro pensamento que me veio à cabeça quando eu soube dessa notícia, eu falei, poxa, mas logo agora que a igreja está prontinha, que vão desfrutar do conforto de uma igreja bonita, agora vão sair. Isso não é uma dissensão, né? E eu até conversei com o Denilson sobre isso, né? O Denilson falou, não, rapaz. Deus está na frente. Deus está à frente disso. Ele sabe qual é o propósito, né? E agora a gente tem lugares vazios. E eu quero falar um pouco sobre a logística de Deus, né? Deus organiza as coisas organiza os espaços para que eles possam ser ocupados. Eu falei que o Espírito Santo, o azeite representa o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 3:16, ele diz assim, ou não sabeis vós que sois o quê? Templos do Espírito Santo. Ou seja, vocês são, cada um de vocês, eu e vocês, nós somos o recipiente para ser colocado o Espírito Santo. Olha a história da viúva lá, olha o vaso, aonde vai ser colocado o azeite. Espera aí. Então, cada um de nós que está aqui como um vaso para receber o Espírito Santo em nós. Se você veio aqui hoje, você veio aqui como um vaso. Não tampe a boca do vaso. Permita que Deus derrame o seu Espírito aqui, hoje, sobre você. Cada um, como um vaso. E quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós, o que acontece? Prodígios. Acontecem coisas que nos surpreendem. Quando o Espírito Santo é derramado sobre mim, eu paro de gostar de coisas que gostava antes, né? A gente falou isso aqui na lição da Escola Sabatina. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre a sua igreja, acontecem coisas impressionantes. Construir uma igreja desse tamanho bonita aqui é uma obra do Espírito. Então Deus nos convida para sermos um vaso, para que Ele possa derramar o seu Espírito sobre vocês e sobre mim. Nós não podemos estar fechados para isso. Mas nós não somos os únicos receptáculos para o Espírito. Há muitas pessoas que precisam receber esse Espírito. Olha, eu me lembro de uma vez que ouvi um sermão, mais ou menos em 87, 88. Eu não sei se alguém vai lembrar aqui, o irmão Sebastião Marques trouxe um pregador chamado de Vanderlei Dornelles, que era um jornalista. Oi? Do Mato Grosso, de Goiás, é esse mesmo? De Paula, eu sei, mas eu acho que ele era do Mato Grosso. O Sebastião Marques trouxe esse pregador aqui, e ele pregou sobre a evidência da volta de Jesus, mostrando falando sobre
cumprimento de profecias e tal. E eu me lembro, ele não disse que era a volta de Jesus, que marcou dia. Ele falou, não, a gente não tem autoridade para falar sobre isso. Mas ele falando sobre o decreto dominical, ele disse que dentro do raciocínio que ele desenvolveu, é que o decreto dominical seria dizendo assim, todo domingo, né, todo primeiro dia do ano será um domingo. E aí fica complicado você guardar o sábado quando, no passar dos anos, o sábado cai numa quarta-feira. Quem estava aqui pode lembrar desse sermão. Eu fiquei impactado com aquilo. E ele disse assim na ocasião, olha, 1998 é um ano que o domingo vai cair no primeiro dia do ano. Então, acho que para não mexer, eles podem começar por aí. Ele falou, podem começar. E como a gente estava vendo as coisas acontecerem no mundo, como a gente está vendo hoje, né? Eu falei, nossa, Jesus está muito próximo de voltar. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu sempre digo. O povo de Deus sempre acreditou que Jesus voltaria nos seus dias. Essa história de dizer, eu acho que Jesus vai voltar para os meus netos, esse não é raciocínio do povo de Deus. Nunca foi. Você se lembra quando o apóstolo Paulo fala lá na Bíblia, onde diz assim, em 1 Tessalonicenses 4,17, e em Coríntios 15,51, ele também fala a mesma coisa, 1 Coríntios 15,51, em relação aos que dormem, ele falou assim, eu vou dizer uma coisa para vocês sobre os que dormem, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados. Ele está falando dele. Então o apóstolo Paulo cria que Jesus voltaria nos seus dias. Então, afugente da sua cabeça esse pensamento de achar que Jesus não vai voltar na sua geração. Entendeu? Pode ser que ele não volte, mas eu tenho que acreditar que Jesus vai voltar nos meus dias. Eu tenho que pedir isso do céu. Senhor, volta nos meus dias. Eu quero ver esse cenário. Eu quero ver esse espetáculo no céu. A igreja faz planos para muitos anos à frente, talvez décadas, mas a gente tem que pensar que Jesus vai voltar nos nossos dias. Essa é a característica do povo de Deus. O povo de Deus sempre pensou nisso, né? Quando eu era... e eu me orgulho de dizer que faço parte do povo de Deus. Acho que todo mundo tem esse orgulho santo. Quando eu era pequenininho, bem pequenininho, assisti uma conferência do pastor Conrad, lá em Nilópolis. E foi quando nós aprendemos o hino Ó que a esperança vibra em nosso ser. Me lembro disso, ele ensinando o hino para uma conferência. E você estava lá, viu? A Nádia estava lá. E outro dia desse encontrei o pastor Conrad e falei, lembra disso? Ele falou, eu lembro muito bem disso. Quantos anos você tinha? Rapaz, eu acho que eu tinha 8, 9 anos, nessa época, né? Nossa, eu lembro bem disso. E eu me lembro que eu falei assim, nossa, Jesus vai voltar e eu não vou ser um jovem. Eu vi os jovens da igreja assim, os adolescentes, eu pequenininho, falei, Jesus vai voltar, eu não vou ser, eu vou ser uma criança no céu. E depois eu fui amadurecendo um pouco mais, eu falei assim, não, Jesus vai voltar e eu não vou casar, né? E aí depois eu casei, né? Sim, outra coisa também, eu gostava muito de dirigir, né? Meu pai foi um irresponsável, ele me ensinou a dirigir aos 9 anos de idade. Só um irresponsável faz isso. E aí, eu gostava muito de dirigir, minha loucura era dirigir, tirar minha habilitação. Aí eu tirei a habilitação quando completei 18 anos, e lá na minha habilitação estava escrito assim, válido até 2000, e o ano que eu completei, 2003, completei 40 anos, né? Aí quando eu vi a habilitação, eu falei, essa aqui eu levo para o céu. Não é que a habilitação venceu? Depois eu pensava que não ia ter filhos. Aí eu pensava, nossa, até pouco tempo atrás eu pensava que não ia ter netos. E agora eu estou pensando que pode ser que aconteça, né? É bom acreditar que Jesus vai voltar muito, muito breve mesmo. Porque nos tira do estado de mornidão. A gente fala, nossa, tem que acelerar esse negócio aí, tem que buscar gente para receber o Espírito Santo. E então, agora, o convite que o convite que Jesus nos faz nessa manhã é o mesmo convite que o profeta fez para a viúva. Traga a vasilha.
Parece até um clichê de gente que vende sorvete na rua, assim, né, nas periferias. Traga a vasilha, vender coisa a granel. Pois é isso, vá buscar, traga a vasilha. Está vendo esse lugar desocupado do seu lado aí? Aí cabe um vaso do Espírito Santo. E quanto mais vasilha você trouxer, mais Espírito vai ser derramado. Amém. Né? Há muitas pessoas lá fora carentes, sedentas para receber esse Espírito, sedentas do Evangelho. Eu estava ouvindo uma lição da Escola Sabatina no IASP, né, quando a Maria estava lá estudando, e o pastor Moisés Sanches, na discussão da Escola Sabatina, alguém perguntou, o que falta para Jesus voltar? Não, o Evangelho tem que ser pregado em todo mundo, é isso que a gente fala, né? Acho que tem muita gente que não precisa ouvir do Evangelho. Não falta isso não. Falta eu mudar. Só falta isso. O que falta para Jesus voltar? Falta nós, da igreja de Madureira, mudarmos. A gente precisa mudar a vida da gente. Porque se a gente não mudar, Jesus não volta. Falta essa coragem de ir lá na rua e pegar pessoas para trazer aqui, para receber o Espírito aqui dentro. As pessoas lá fora estão sedentas pelo Evangelho. Quer uma prova disso? A quantidade de igrejas que tem se multiplicado aí. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Hoje fazem. De vez em quando eu paro para ouvir alguns sermões desses mais renomados pregadores. E é impressionante como eu escuto barbaridades, coisas absurdas que não se pode ouvir num púlpito. Há pouco tempo atrás eu vi eu não vou citar nomes, mas eu vi um pregador que foi muito famoso aqui no Rio de Janeiro, tá? Era até consultor da Rede Globo de assuntos espirituais. Ele pregando, e ele, para a congregação dele lá em Brasília, fez gestos obscenos. Naturalmente, falou palavrão com a Bíblia na mão. Falei, onde é que esse povo está com a cabeça que ouve um sujeito dizer uma barbaridade dessa e não sim. E acha interessante, ri, acha engraçado. Vi há alguns dias atrás uma pregadora dessa famosa aí, que prega sobre prosperidade. Ela falou, tem gente que diz que eu prego sobre prosperidade e riqueza. Eu gosto de riqueza mesmo. Eu gosto de riqueza. Quem não gostar de riqueza, que vá para longe de mim. Gente, como é que uma pessoa ouve um sermão desse? Por quê? As pessoas estão tão sedentas de um alívio, de um conforto, que engole essas barbaridades. Então, o povo lá fora já está prontinho para receber a mensagem. Sabe o que é um vaso com a boca aberta, larga? Está prontinho. Está tão aberta a boca que está caindo esse monte de besteira. Eles estão indo. E agora, como o apóstolo Paulo diz, estão mercadejando o Evangelho. Eu trabalhei na Xerox um tempo, e a Xerox investe muito em treinamento de venda. E um colega nosso lá, que foi gerente regional, disse o seguinte, olha, eu conheci o fulano de tal, que é um pastor de outra igreja dessa grande aí, e ele era vendedor da Xerox comigo. E o cara era bom de venda mesmo. E tem um curso que eles dizem que é o melhor curso de venda do mundo, é deles, né? Eles têm que dizer que é o melhor curso de venda do mundo. Quando eu fui fazer o curso, eles disseram, esse é o melhor curso de venda do mundo. E ele disse que chama BFS, a sigla do curso, né? Aí ele disse assim, um dia ele chegou na Xerox e falou, olha, eu vou sair da Xerox. Mas por quê? A minha esposa se converteu, ela é pastora agora, eu vou fundar uma igreja com ela, vou aplicar a técnica de venda do BFS e vou ficar milionário. Dito e feito, o cara está milionário. Estão brincando com o Evangelho, estão negociando o Evangelho aí direto. Entendeu? Ou seja, as pessoas estão sedentas. As pessoas querem ser confortadas. E a gente tem que levar para essas pessoas o conforto do Evangelho, mas do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação. Sabe por que você veio hoje aqui? Para ouvir de Deus a voz. Vá buscar uma vasilha. Vá buscar uma vasilha. Está vendo esse monte de lugar vazio aí? É uma vasilha que está faltando aí. E eu tenho certeza que cada um de vocês
conhece uma vasilha, né? Conhece uma vasilha. A vasilha das pessoas enlutadas que perderam um ente querido. A vasilha das pessoas endividadas, não que vai receber nada de prosperidade não, mas é o conforto de um reino celestial. A vasilha das pessoas dependentes químicas. A vasilha dos lares desmoronados. A vasilha das doenças incuráveis. Lembraram? Lembraram das vasilhas? Está cheio de pote lá fora, pronto, com a boca aberta para receber o Evangelho. Deus te chama nessa manhã, vá buscar uma vasilha. Porque quanto mais vasilhas estiverem aqui, mais Espírito Santo vai ser derramado. Eu não tenho dúvida que Jesus está muito perto de voltar. Muito perto. E às vezes a gente fica brincando com isso. Às vezes os nossos planos pessoais, entendeu? Vão de encontro aos planos de Deus. Se chocam com os planos de Deus. O plano principal de quem vai fazer uma viagem de navio é o navio e não o bote salva-vida. E a gente está invertendo as coisas. A gente está caprichando no bote salva-vida, porque o que a gente colhe aqui na terra é só o bote salva-vida, é só para sobrevivência, né? E esquecendo que a gente tem que investir no navio. É no navio que a gente tem que investir. Portanto, se seus planos são diferentes do plano de Deus, repense. Deus tem uma porção do Espírito para derramar sobre você, muito grande, sobre mim também. Quando eu estava pensando, hoje pela manhã, eu acordei bem escuro ainda, né? Para pensar, é muita responsabilidade pregar na igreja, é muita responsabilidade. A gente coloca o joelho e fala, Senhor, quem sou eu para pregar? Cara cheio de defeitos, cheio de falha, mas Deus faz assim. Quando o Denilson me chamou, eu falei, nossa, Senhor, eu, entendeu? E aí Deus falou, é você mesmo. Mas eu tenho muito defeito. Não interessa, é você. Você é o vaso que eu quero derramar o Espírito sobre você. Você que está aqui nessa manhã, você é o vaso em quem Deus quer derramar o seu Espírito. Tire a tampa desse vaso. Tire a tampa. Não venha com esse vaso lacrado. O que pode ser a tampa no vaso? Talvez os nossos compromissos de trabalho, os nossos objetivos de estudo. Pode ser a tampa, né? Tão focado. Talvez um desentendimento até dentro da igreja. Pode ser isso. Tira essa tampa e joga para bem longe. Sacode, como diz lá no Nordeste. Sacode para bem longe. Isso. Para que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre vocês. E sobre mim também. Nós clamamos pela chuva serôdia. É isso que a gente deseja. A gente quer ver os milagres acontecendo. Só que quando vimos para a igreja, às vezes colocamos uma tampa na boca do vaso, né? Vá buscar aqueles que você sabe que precisam dessa palavra. Aquelas pessoas que você tem vontade de encontrá-las no céu. Você conhece alguém que você tem maior vontade de encontrar no céu? Tem gente que você conversa assim, que se conhece há pouco tempo, e fala, nossa, como eu gostaria de levar esse cara para o céu comigo, né? Não tem umas pessoas assim? Você gosta do cara de graça, ele pensa em outra coisa, ele está envolvido, não quer nem saber de igreja, mas a pessoa é tão bacana que você fala assim, nossa, esse cara tem que estar no céu, pô, né? O céu vai ser muito legal se esse cara também estiver lá. Muito mais legal ainda. Você é a pessoa que tem que estar no céu. Você mesmo. Se tem alguma coisa te impedindo disso aí,
Entendeu? Tira a tampa do vaso. Tira a tampa desse pote e permite que Deus derrame o seu Espírito sobre você. Qualquer pregador, quando prepara uma mensagem de administração, neste momento ele faz um apelo. Esse é o momento do apelo. Quem sabe chama alguém para tocar uma música, né? Isso é uma técnica de emocionar as pessoas. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso aqui, nenhuma, né? Porque eu apelo a você, que você ouça a voz do Espírito Santo que está falando com você. Ele está falando agora, entendeu? E outra coisa, ele vai te incomodar. Ele vai te incomodar. Você que está aqui e que ouviu essa mensagem, ore para que as pessoas removam a tampa do pote para se receber o Espírito. Ore para que você também remova a tampa do pote para receber o Espírito. Nós estamos cansados desse mundo terrível, desse mundo de desgraças. Toda semana a gente escuta uma notícia pior, toda semana, e cada vez mais próximo da gente, cada vez mais próximo, né? Eu tenho 2 parentes dependentes químicos, escravos da droga, 2 parentes. Eu tenho uma prima e um sobrinho da Verônica, dependentes, escravos, a gente não sabe o que fazer. Uma prima que é médica, dependente química, uma excelente endocrinologista. Ontem à noite eu falei com ela, e aí, prima, como é que está? Ah, estou indo para um plantão, completamente drogada. Entendeu? A gente está cansado disso, né? Vão, busquem, traga as vasilhas para que Deus derrame o seu Espírito sobre a sua igreja. Se a gente fizer a nossa parte, Jesus vai voltar logo. Que Deus nos abençoe. Nós gostaríamos de ouvir mais uma vez o irmão Renan, é isso? Ele e o irmão João, eles vão cantar os dois, é só você? O irmão Renan é o regente do coro da igreja, coral da igreja jovem, da igreja central do Rio de Janeiro. Ele já esteve aqui conduzindo o coral e nós estamos felizes em tê-lo aqui. Vamos ouvi-lo então. Crucificado com Jesus, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Por sua graça ofertou a salvação a todo aquele que nele crê. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecador. E eu sei em quem eu creio, e estou bem certo que Ele é poderoso
pra guardar o meu tesouro, até o fim chegar. Que longe esteja de mim gloriar-me, senão na fé do meu Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vivo mais feliz, encontrei a paz completa que só em Cristo eu posso ter. Nova criatura sou e as coisas velhas se passaram, tudo se transformou e eu sei em quem eu creio. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até o fim chegar. Até o fim chegar. Vamos orar. Nosso bondoso Pai, Senhor, sentimos a presença do Teu Espírito conosco nessa manhã. Queremos, Senhor, que Tu nos conceda poder do céu para tirarmos a tampa da nossa botija para receber uma porção especial do Teu Espírito. Existem algumas pessoas nessa manhã aqui, eu não sei quem são, mas Tu sabes, Senhor, que esta palavra proferida atingiu o seu coração. Ó Senhor, continue incomodando para que ela possa experimentar a transformação que só o Teu Espírito promove, Senhor. Que cada um de nós possa estar disposto a receber essa porção do Teu Espírito e tirar da nossa vida aquelas coisas que estão nos impedindo de ter uma comunhão melhor contigo. Há muitas pessoas lá fora sedentas do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Senhor. Capacita-nos para que possamos, com palavras de sabedoria, abordar essas pessoas e trazê-las para o Teu redil. Senhor, não tarda em voltar. Volta logo, Senhor, para que possamos, muito em breve, livres dessas dores, das dificuldades, dos problemas, adentrar os portais celestiais e vivermos eternamente contigo. Despede-nos com a Tua paz, em nome de Jesus te pedimos. Amém.